Obrigada, pessoal, obrigada. Então, bora lá. Por que a gente toma a decisão errada? Né? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que vira e mexe a gente contrata errado? Né? Imagino que alguém aqui já deve ter... Por que eu contratei errado se eu tinha informações, mas elas eram limitadas? Por que a gente compra produto que a gente não precisa? Porque a gente viu uma campanha sedutora. Por que a gente come mais do que necessário e depois se arrepende, né, ou se sente mal? Por que a gente acha que sabe muito sobre uma coisa quando depois a gente descobre que a gente não sabe nada ou sabe muito pouco? Por que a gente toma esse tipo de decisão errada? Então, na realidade, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente julga e, portanto, decide... é o nosso cérebro que faz. É ele que vê, é ele que sente, é ele que julga e ele que decide. Então, a qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas decisões. E a qualidade das nossas decisões depende do nosso cérebro. Só que daí, se o nosso cérebro funciona mal, o que acontece? Ele sabota a tomada de decisão, o processo de tomada de decisão, por isso que a gente decide errado, e isso sabota a nossa vida. Só que a gente não percebe que, muitas vezes, o nosso cérebro não está pensando a nosso favor. Ele está se desviando, fazendo coisas que sabotam a nossa existência. Então, como é que o cérebro funciona mal? Então, vamos entender como ele funciona mal. Eu adoro Peter Drucker, ele foi um dos grandes pensadores do século passado, e ele falava o seguinte, na área de gestão, né? Ele foi o pai da gestão moderna. E aí, o que ele falava? A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente consegue medir. Então, para a gente entender como que o cérebro funciona bem ou mal, a gente tem que medir como o cérebro funciona, né? Entender o funcionamento. E aí, a gente toma diariamente de 33 mil a 35 mil decisões. Nosso cérebro processa de 33 a 35 mil decisões todos os dias. O problema é que a maioria dessas decisões são inconscientes, elas estão no piloto automático. Várias das coisas a gente decide sem perceber que está decidindo. Muitas vezes são simultâneas e são baseadas no que no nosso subconsciente acredita que é bom ou ruim. Então, você decide, muitas vezes, sem pensar racionalmente sobre isso. Quando a gente pensa onde que estão os problemas, eu adoro esse sociólogo, biólogo. Ele falava o seguinte, que o problema da nossa era, o problema da humanidade hoje, é que a gente tem emoções paleolíticas, a gente está com as nossas emoções, os nossos instintos lá atrás, na Era das Cavernas, instituições medievais, que ainda não evoluíram, e tecnologias divinas. Eu não vou falar das instituições, eu vou falar do ser humano, que tem emoções paleolíticas e a gente tem tecnologias divinas. Essa combinação é que está causando um tilt no nosso cérebro. Então, nas emoções paleolíticas, a gente evoluiu... Gente, a gente está vivendo a aceleração da mudança. Se a gente considerasse 100% da existência do Homo sapiens, a gente está tendo aceleração só no último 1%, nem isso. A gente passou 99% da nossa evolução num cenário que é completamente lento, completamente previsível. Então, as nossas formas de pensar automaticamente no que é bom ou no que é ruim vêm de lá de trás, de quando a gente estava na Era das Cavernas ainda, quando a gente tinha que caçar, coletar, se defender. Então, os nossos instintos e as nossas formas de pensar, elas têm vieses. Os vieses cognitivos, eu imagino que muitos de vocês devem ter lido esse livro maravilhoso, conhecem o maravilhoso Daniel Kahneman, que é o pai, né, das discussões dos vieses cognitivos. E o que ele fala? Que o nosso cérebro é uma máquina de conclusões precipitadas. A gente não pensa direito por causa desses instintos, desses vieses. Esses vieses, na realidade, eles funcionavam muito bem quando a gente estava na Era das Cavernas. Por quê? Eles faziam a gente pensar mais rapidamente, e aí a gente tomava uma decisão que ajudava na sobrevivência. Então, se a gente olhar o contexto que a gente tinha na Era das Cavernas e o contexto que a gente tem agora, a gente mantendo esses vieses, eles atrapalham aquilo que seria a nossa vida boa ou normal. Então, só para alguns vieses para vocês, para a gente discutir. Por exemplo, o viés da negatividade, que é a gente prestar mais atenção em coisas negativas do que positivas. Vem de lá de trás. Por quê? Quando você mora num ambiente totalmente perigoso, que com feras te caçando, é bom você prestar atenção no que é ruim, né? Você pode morrer. O que é bom talvez não faça tanta diferença. Hoje,
como a gente continua com esse viés, a gente presta atenção num monte de coisa que é ruim e fica ansioso, mas não tem nenhuma fera que vai atacar a gente. O outro, da disponibilidade. Você está na era, lá de trás, caça e coleta. Você tem que ver a informação que está disponível mais facilmente para você tomar uma decisão. Aonde que você viu a última vez uma planta venenosa que você comeu e passou mal? Então, isso era importante para a gente conseguir sobreviver. Agora, se a gente pegar só a informação que está disponível, com o excesso de informação que a gente tem, a gente vai tomar a decisão errada. Então, vários desses vieses de confirmação, na era das cavernas, era ótimo você pegar a informação que confirmava aquilo que você acreditava. Por quê? Primeiro que tinha pouca informação, todo mundo atuava mais ou menos igual. E isso te dava segurança. Agora, quando a gente vai na internet e só seleciona as informações que confirmam aquilo que a gente quer acreditar, o que acontece? Polarização, negacionismo. A gente começa a ter pós-verdade, ou seja, toma a decisão errada. Então, todos esses vieses que estão enraigados no nosso desenvolvimento, eles eram bons num determinado momento. E agora, nem tanto. A gente tem que ter consciência que a gente tem esses vieses. Tecnologias divinas. Então, se a gente já tem os vieses, que vêm de lá de trás, a tecnologia que a gente tem hoje, com explosão de informação, com novas plataformas, ela faz alguns efeitos que ainda fazem o cérebro piorar para sabotar a gente. Então, uma das coisas que a tecnologia faz, ela pode acentuar alguns vieses. Então, por exemplo, o viés da disponibilidade. Quando você tem pouca informação, aquela que está disponível ali, que você vai acreditar, ela tem uma chance de estar correta, porque são menos informações. Agora, quando você tem uma enxurrada de informação, você só pega a última e não aprofunda nas demais informações, você vai tomar a decisão errada. O viés da confirmação. A gente tem 1 milhão de informações. Aí você vai lá e seleciona só as que confirmam o que você acredita, a sua crença. Mas você viu um monte de informação, não é? Então, confirma mais ainda algo que não deveria confirmar. Te dá mais certeza de algo que você deveria questionar, duvidar. Se a gente pegar o efeito halo. O efeito halo é quando você tem uma pessoa que faz muito bem uma coisa, a gente tende a achar que esse halo, né, de ela fazer tudo bem aquela coisa, que ela faz bem qualquer outra coisa. E, muitas vezes, isso não é verdade. Você pode ser muito bom numa coisa e muito ruim em outras. O que acontece na internet? A gente tem influenciadores com milhões de seguidores que aí é muito bom naquilo e começa a falar de um monte de outras coisas que não entende, que não é do métier deles. Mas a gente acredita, a gente acha que está tudo certo porque você gosta, tem aquele efeito halo. Então, a gente começa a tomar mais decisão errada. Além disso, a tecnologia traz novos vieses. Dunning-Kruger, que é dos anos 90, é de você ver uma informação no comecinho, você acha que você entendeu tudo daquilo, e aí, quando você estuda um pouquinho mais, você vê que você não sabe nada, né? Então, olhem depois para ver qual é a origem do Dunning-Kruger. As pessoas ouvem um pouquinho de Bitcoin, estuda 3, 4 sites ali e começa a investir em Bitcoin, quebra a cara. Por quê? Tomou decisão errada. Porque está sofrendo de um viés cognitivo que é característico muito forte da nossa era. Mesma coisa o Google Effect. A gente não guarda coisa na memória porque a gente sabe que a gente busca na internet e a informação vai estar ali. Então, são vários vieses que são acentuados pela tecnologia. E, além disso, a tecnologia aumenta a complexidade do ambiente que a gente está. A gente está vivendo, se vocês pensarem nas revoluções industriais anteriores, tinha uma tecnologia, ou duas, que alavancaram os ciclos de mudança e de inovação. Então, a primeira revolução industrial, 1760, era a máquina a vapor. Depois a gente tem, nos 1800 e pouco, meados de 1800 e pouco, a gente começa a ter eletricidade e vem para o começo do século. Depois a gente começa a ter eletrônica e computadores, mas a cada 100 anos, 1 ou 2 tecnologias. E agora? A gente tem pelo menos 8, fora as da área de biologia, que se misturam com elas. E essas tecnologias estão aí, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, big data, nanotecnologia, impressão 3D, computação quântica, todas elas juntas, elas catalisam, somam e geram um ciclo muito complexo e acelerado. Então, vocês imaginam, a gente viveu evoluindo numa velocidade lenta, com todos os nossos atalhos funcionando no cérebro, e a gente, nos últimos 2 ou 3 décadas, a gente tem essa aceleração
e o nosso cérebro condicionado para pensar errado, automaticamente. Então, precisa de um esforço para a gente combater isso. Então, da complexidade que a tecnologia traz, só a complexidade, a gente tem os superciclos, né, da tecnologia, que acabei de falar, as redes sociais, que traz um monte de informação, informações com fontes não verificadas, ou seja, a gente tem uma enxurrada, só nem que fosse todas as informações corretas. Só o fato de você ter que analisar tudo aquilo já é uma sobrecarga no nosso cérebro, ok? Aceleração da mudança. Cada dia acontece uma coisa diferente que você tem que acompanhar. A gente tem um outro desgaste que acontece quando a gente toma decisão, que é quando você toma muita decisão, você cansa de decidir. E você começa a não decidir mais, que é a fadiga de decisão. Então, a gente cansa com a tomada de decisão. Mudanças sociais. A gente tem que acompanhar as mudanças sociais, se comportar de forma diferente, entender o que está acontecendo. Sustentabilidade, a gente está vivendo cenário crítico de sustentabilidade, que está enraizado com tecnologia e também com o nosso comportamento. E multidisciplinaridade, a gente tem que colaborar com as pessoas, porque cada um sabe um pedaço, para que a gente consiga ter a visão um pouquinho mais ampla daquilo que está acontecendo. A gente tem uma visão muito curta daquilo que acontece. Por isso que a gente precisa da diversidade, inclusive, para ampliar a nossa visão. Então, para somar com tudo isso, o que a gente tem ainda? Instintos primitivos. O nosso cérebro só faz 3 coisas o tempo todo para a gente sobreviver, desde lá de trás. Ele quer aumentar o prazer, diminuir a dor e economizar energia. Você quer fazer mais rápido, sem gastar energia, você quer se sentir bem e você não quer ter dor. Isso era ótimo na era das cavernas. Por quê? Você tinha um ambiente inóspito, agressivo, então você tinha que se proteger, foge da dor. Procura um prazer, porque está ruim aí, você não tem, né, conforto, vamos achar um conforto. E você tinha que ter abundância de busca, acúmulo de alimento, porque tem hora que não tem alimento, então era uma época de escassez. O que acontece agora? Todas essas coisas que eram escassas são abundantes. E aí a gente começa a fazer o quê? Se você seguir o seu cérebro, você vai ficar sentado no sofá assistindo streaming o tempo todo. Por quê? Você tem um prazer enorme. Vamos fugir da dor? Está cansativo aqui estudar ou está cansativo trabalhar. Vamos fugir da dor. Tem 1 milhão de possibilidades para fugir da dor. Aí você fica sentado assistindo streaming. O seu cérebro gostou, legal, prazer. E aí, abundância de comida, você enche a cara de tudo quanto é coisa que está na geladeira. Isso é bom para a gente? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, o que a gente está falando? Como que eu faço para combater esse ciclo que é intuitivo, mas é ruim para o nosso organismo, né, ou para a nossa vida? Então, a gente tem que mudar a mentalidade. Primeira coisa, consciência disso, né? Que a gente não tem que acumular, a gente tem que buscar o suficiente. E o suficiente é diferente para cada um de nós. Então, requer o quê? Autoconhecimento. As pessoas não se conhecem, elas seguem nas mídias sociais o que os outros estão falando. Então, de novo, pensar, é bom para mim? Não é bom para mim? O que é suficiente para mim ou não? E o que eu não preciso de jeito nenhum? Então, mudar a mentalidade de acúmulo, que vem do nosso instinto de querer mais, para suficiente. Depois, passar do impulso do piloto automático para pensamento crítico. Gente, pensamento crítico é o nosso software. E não vem instalado. Isso que é a má notícia. Tem que ser educado para ter pensamento crítico. Então, isso envolve questionamento, repertório, lógica, argumentação, retórica, valores e atitudes humanas, combater vieses cognitivos. É um monte de coisa. Requer esforço, disciplina. E a gente tem que ir da alienação, de ficar olhando tudo passar na frente das nossas vistas, assim, para consciência. O que está acontecendo? Eu me conheço, conheço o outro, entendo o que faz bem para mim e o que não faz. Alimento, bebida, exercício, meditação, entretenimento. Qualquer coisa que esteja ao meu redor, eu tenho que ter consciência. Então, quando a gente pensa, como que eu consigo não sabotar o meu cérebro? Inclusive, não deixar ele me sabotar, porque se eu não saboto ele, ele fica com melhor capacidade de processamento. E se eu entendo como ele funciona, eu não deixo ele me sabotar. Isso requer o quê? Esforço e disciplina. Eu adoro essa frase do Jim Rohn, que ele falava o seguinte, que todos nós sofremos uma de 2 dores. Ou a dor da disciplina, ou a dor do arrependimento. Só que a disciplina pesa gramas, o arrependimento toneladas. Quem aqui já não ficou N vezes repetindo o mesmo comportamento ruim para você? Aí você se arrepende. Aí, de novo, você faz, se arrepende.
A disciplina faz com que a gente consiga acostumar com aquilo. Então, no comecinho é difícil, depois é fácil, porque vira você. Então, a gente precisa de disciplina para se educar, para entender o que está acontecendo, conhecer o nosso cérebro, para que a gente não deixe ele sabotar e para que a gente cuide da gente. Então, eu desejo para vocês vida longa e próspera. Hashtag fica a dica, Star Trek é a melhor série de ficção científica ever. Vocês devem assistir, está tudo no Netflix, assistir desde o episódio 1 original, ok? Então, obrigada, um cérebro maravilhoso para vocês, muitas decisões boas. Valeu!